Olha, Richard Dawkins, desde o gene egoísta, tentou de alguma maneira explicar o mundo, evidentemente desde um ponto de vista meramente científico e, claro, tentar explicar desde a própria projeção, reprodução e autoexplicação da própria natureza, descartando qualquer intervenção divina tradicional no mundo. E esse livro de Deus, um delírio, na verdade surge como uma pergunta, onde inicialmente deve-se dizer, pela sua própria biografia de Dawkins, deve-se dizer que, primeiro, qual seria o problema de um cientista ter tanta preocupação com algo que não existe? Quer dizer, a atitude dele já demonstra uma preocupação, eu diria, essencial no seu próprio trabalho científico. Quer dizer, há coisas que ele tenta explicar, como a origem da vida, a origem do mundo, a complexidade humana, a complexidade do cérebro, o processo neuronal de fenômenos humanos, que, de certo modo, não encaixa na explicação científica biologista, fisicalista, cientificista. Então, o que retrata, assim, de cara, Dawkins, é exatamente essa preocupação que, ao sustentar a carência da existência de alguma divindade, a carência de alguma transcendência, a carência de algum ser supremo, de um ser omnisciente, então se registra como uma das suas preocupações fundamentais, não meramente acidentais ou aleatórias, mas fundamentais. Então, haveria que se perguntar por que dedica tanto tempo da sua vida e na sua biografia intelectual precisamente a essa questão. Dizia um teólogo que a perspectiva de acusar os primeiros cristãos, sobretudo a comunidade apostólica, de ter inventado uma mentira sobre Jesus, considerando-lo como filho de Deus, etc., como ressuscitado, enfim, como Messias, estava errada nessa perspectiva, porque quem primeiro tinha dito e reconhecido, segundo os evangelhos, a divindade de Jesus, filho de Deus, Messias, foi um romano, um soldado, que quando incrustou a lança e saiu sangue já, disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Um romano. E também um ladrão judeu, quando crucificado junto a Jesus. Então, o reconhecimento não é propriamente assim de início da comunidade apostólica. É de um ateu, de um que adora deuses de outra cultura, um romano, e um que está morrendo. Então, diria assim que o primeiro questionamento a Dawkins seria exatamente essa questão. Por que tanta preocupação por isso? Segundo, não se pode argumentar, como o faz Dawkins nas suas entrevistas, de que se tem que eliminar a ignorância, a superstição, a mentalidade infantil e de levar a uma humanidade adulta. Porque, evidentemente, que, sobretudo depois do século XVII, e como dizíamos antes, século XVIII, XIX, há uma catarata, há um bombardeio sobre
esse pensamento tradicional religioso que é a teologia cristã, católica, bíblica. Porque se a gente fosse rigoroso no pensamento, nas visões do mundo, poderíamos dizer que apenas no mundo ocidental, pelo menos, existem duas: a visão teológica e a visão científica. E estas se digladiam. E o problema é que, diríamos assim, de certo modo, os cientistas que fazem ciência com responsabilidade e seriedade, Albert Einstein, Ilya Prigogine, e enfim, tantos outros, não têm como preocupação fundamental se Deus existe ou não. Eles estão explicando a realidade. Eles estão encontrando, descobrindo leis que de alguma maneira explicam o fato da existência da realidade. Outra coisa é tentar ver por que essas leis existem. Explicar o legislador, explicar o ordenador supremo, porque Paul Davies chega a dizer assim que no princípio não era o logos, o princípio era a máquina. Por quê? Porque estamos chegando a um momento em que o ser humano, de alguma maneira, é um computador ou se vai tornando um computador. E diríamos assim que, então, esse supremo ordenador, que não querem denominar Deus, que não querem dar esse salto qualitativo para afirmar uma transcendência omnipresente, omnisciente, etc., não querem dar esse salto, mas continuam afirmando esse tipo de afirmações com relação à explicação da realidade. Então, em terceiro lugar, Dawkins também, de certo modo, nos seus livros, não apenas nesse de Deus um delírio, mas nos seus livros vai reconhecendo assim faltas, é possível, bom, faz um pouquinho de ciência ficção, me relaciono um pouco com a fantasia para explicar algumas coisas que não encaixam dentro de suas explicações científicas. Então, esse esforço, essa tentativa de gladiar-se sempre com algo que ele não acredita que existe, algo que não é, já implica dizer assim que, na verdade, acredito que na sua experiência pessoal, para ele, é um delírio psicológico. E eu diria assim, recuperando, vamos dizer, sua própria produção intelectual e dando-lhe uma positividade a esse esforço que não é desmerecido, ou seja, que vale a pena se digladiar com ele, porque te leva a uma reflexão, porque te leva a um desafio de querer explicar também tua própria fé em Deus, tua própria afirmação da divindade, tua própria experiência de transcendência. Então, tem um valor a obra de Dawkins. Mas qual seria? Já que ele escreveu o título Deus, um delírio, então eu diria assim que os delírios não são, apesar da psicologia ou com a psicologia, não são estritamente algo negativo, algo doentio. É extremamente algo positivo. O delírio na humanidade tem dado muitas coisas positivas, diríamos assim, desde o que se conhece hoje como a ciência ficção, desde do que antigamente era o profeta, o adivino, o futurólogo, o intérprete das estrelas, o que interpretava os astros, enfim, tudo isto faz parte
do que vem a ser positivamente esse delírio humano. E nesse sentido, eu pessoalmente não teria nada em contra com dizer assim, verdadeiramente é um delírio, mas no sentido positivo. É sadio ter esse delírio, porque em contra do que popularmente ou vulgarmente se possa aceitar como delírio, como um certo defeito racional, como um certo defeito do cérebro, a gente diria que o delírio é positivo. É positivo porque permite verdadeiramente pensar em realidades que superam esta realidade que é muito cruel, é muito ingrata e, para dizê-lo com uma frase extremamente religiosa, é um vale de lágrimas. E é importante que o delírio apareça exatamente para superar este vale de lágrimas. Uma coisa interessante que em Richard Dawkins não aparece ou melhor dizendo, aparecem assim como dizendo assim, os valores humanos, os valores éticos, eles então desaparecem porque levam no seu boio a carência da existência de Deus. E então, valores como justiça, como fraternidade, como luta contra a opressão, então desaparecem. Haveria que aceitar a realidade tal como é, haveria que aceitar a realidade, de certo modo, apenas explicada com suas próprias leis e não, de alguma maneira, arrancar-lhe da superfície sua profundeza e o que tradicionalmente se denomina a realidade em si, que não é atingida nem arranhada pela ciência. E é desta realidade em si que, evidentemente, pode brotar isso que se denomina mistério, é que se denomina transcendência, é o que se denomina delírio, segundo Richard Dawkins.